Lá vai eu. Oi. Vamos lá. É. Já veio já. Aqui as caditas. Subindo. Aqui, ó. Aí. Fica lá. Escola aqui. E aqui. Olha lá. Seu Benedito, o senhor está com quantos anos? Desde 53, eu cheguei aqui era menor, 54, que eu sou 35, né? O senhor viu muita mudança aí? Mas que mudança, ixi, nossa. Como é que era isso aqui? Aqui a turma pescava, e não tinha nada, era tudo mato, tudo aquele, sabe, aqueles picão, fica aquele negócio, tudo mato, tudo embarançado aqui. Mas agora um dia eu cheguei bem pertinho, pus a mão assim, passei até óleo, sabe você pegar assim? Foi, eu desci lá, que tem um negócio de cimento, né? Eu desci, fiz assim, gruda tudo na mão. Água do rio. E o senhor é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou aqui de São Lourenço, Itapecerica da Serra. Eu trabalhei 9 anos com japonês no interior. Tinha 12 japoneses, sabe? Tinha 6 moças e 4 rapazes ou 2 velhos. 9 anos, então eu aprendi, eu chegava com eles lá, eles começaram a conversar, eu falava, Chica Germano Catalinha, tá te mirando na gaceira, o cara falou, para, você tá xingando até minha mãe aí, mano. 9 anos com meio de japonês, 12 japonês, né? Ih, mas quando eu cheguei aqui não tinha nada dessas prédios não. Falar a verdade, tinha o Bolívar falou, tinha acho 2 prédios aqui, o resto é tudo baixo. Eu ia pegar balão aí, sabe, com 4, 5. Agora não. Agora de que diferença, hein? Quantos anos? 40 anos? Mas aí era, não tinha nada mesmo. A gente vinha de manhã aqui, via as onças aí no Morumbi, sabe? Às vezes eu fico aqui 10 minutos, conto 500 carros que passam, esse caminhãozão, sabe, de 25 metros. Aí. Mas ali sempre o trânsito assim, enrolado, hein? Tudo parado. Eu tenho o Rio Pinheiros na minha vida praticamente desde que eu nasci. Independente das escapadas que eu dei da cidade de São Paulo, essa é a minha visão, esse é o meu quadro, o meu retrato da cidade. E sempre achei uma coisa estranha a gente ter um rio dessa dimensão morto, poluído, inerte e ninguém fazer nada, né? Quando eu usei os caiaques, eram elementos facilmente reconhecíveis, os manequins traziam essa coisa lúdica. Ela foi pensada para as pessoas que estariam nas imediações do Rio Pinheiros, que circulam nas marginais, que andam de trem, que atravessam as pontes. E agora eu tenho uma visão da cidade
encontro alguns vácuos na cidade e eles precisam ser completados de alguma forma. Acho que os caiaques agiram dessa maneira no Rio Pinheiros, né? Eles entraram num vácuo urbano, né? Num vazio. Olha que maravilha, isso aqui livre, isso é uma raridade. Se eu sair às 6h30, essa passagem aqui demora mais ou menos uns 7, 10 minutos. Só para cruzar aqui, isso aqui é porque a gente está saindo a essa hora. Hoje em dia na minha vida, esse trânsito eu acho que é a coisa mais estressante que eu vivo no meu dia a dia. O meu dia inteiro é planejado no sentido de evitar ter esse trânsito. Eu faço muitas coisas que eu não faria nos horários que eu faço para poder evitar o trânsito. Eu entendo São Paulo, na verdade, dentro da lógica da produção, assim, de uma série de ações que visam transformar um território tecnicamente para atender à industrialização. A questão fundamental da construção das marginais era a possibilidade de articulação dos diversos distritos industriais espalhados ao longo das várzeas, Tamanduateí, Tietê, Pinheiros, e, fundamentalmente, o escoamento da produção, né? Esse uso que a marginal tem hoje, né, de automóveis que ligam setores de serviços, é um uso recente e que, entretanto, é reincidente, né? Quando muda a estrutura de produção, ou seja, quando a industrialização na cidade já não é mais tão importante quanto foi, esse território aí, esse parque fabril vem sendo substituído pelos serviços, fundamentalmente serviços avançados, como no caso da Marginal Pinheiros, e que é a nova expressão hegemônica da produção, né? E aí muda bastante de feição, já não é mais o grande gargalo da Marginal Pinheiros, não é mais a passagem de caminhão, mas é a passagem das pessoas, né? Dessas pessoas que trabalham nesse eixo e que têm dificuldade de locomoção. Olha, se a gente tivesse um sistema de transporte público um pouquinho mais eficiente, eu usaria o trem muito mais. Esse trem aqui, ele é excelente, a linha do metrô é maravilhosa, o problema é que elas não se juntam. O rio é uma fronteira, necessariamente, e uma fronteira que vai sendo pontuada pelas pontes, que são exatamente os pontos de ligação. E o Zimmer fala lindamente, só existe a ponte porque existe o caminho, né? Na verdade, você liga mentalmente antes de ligar realmente, antes de ligar materialmente. Então você tem uma dimensão de fronteira do rio, uma dimensão desta ocupação que eu acho que também funciona ou funcionou muito como fronteira. Se a gente for pegar, por exemplo, um lado da Marginal e o outro um pouco mais para baixo, né, perto do Morumbi, para lá do Morumbi um pouco. Quando você tem, por exemplo, o Panambi de um lado, tá certo? E do outro lado, quando você atravessa a ponte João Dias, acho que está além do trecho de vocês, o Largo 13. Visivelmente você tem uma fronteira imensa. Curiosamente, a ponte aproxima, mas essa proximidade física não significa proximidade social, significa distância social. Apesar da ponte, a distância é imensa. O rio vira um acidente físico a ser superado. Só. Mais recentemente, um elemento paisagístico em função da especulação imobiliária e das parcerias urbanas e operações urbanas. Então, eu acho que você tem uma lógica que vincula interesses imobiliários, grandes interesses corporativos e o uso do aparelho do Estado, a intimidade com o aparelho do Estado,
que vão desenhando a cidade. E talvez o que a gente devesse entender é que as marginais, às vezes expressas, o próprio rio, já há muito tempo que ele não demarca o fim da cidade, mas que ele se insere exatamente no meio da cidade, ou seja, ele é um eixo importantíssimo de estruturação e que deve ser então encarado a partir desse ponto de vista. E a questão então que se coloca, se ele é um eixo, um meio, não é demarcar limites, mas é subverter e superar esses limites. Você tem um grau de coerência enorme, a meu juízo, entre uma determinada forma de ocupação que começa com a Light, mas se você for ver essa descida da Paulista para os Jardins, né? Através dos bairros City, né? Depois atravessa o rio. Antes de atravessar o rio, vem para cá, Alto de Pinheiros, que também é City, né? Junto com a USP, que acaba constituindo um polo importante também, muito importante, né? Você vai tendo uma lógica de ocupação que tem nada de espontânea, que não tem absolutamente nada de natural, embora pareça para nós rigorosamente natural, né? A cidade aparece como uma segunda natureza, como artifício naturalizado, você não consegue dimensionar os seus processos de produção. Mas os seus processos de produção têm a ver com essa imensa intimidade entre mercado imobiliário, constituição de territórios exclusivos das elites, por assim dizer, e depois, claro, a necessidade de articulação de tudo isso. Fundamentalmente são as várzeas que foram escolhidas por N questões, muito geográficas, em certa medida, como território estratégico para a localização dos setores produtivos hegemônicos, né? E o Pinheiro se caracteriza particularmente por ser o território de concentração dos serviços avançados hoje, né? Nessa passagem do que a gente pode chamar da cidade industrial para a cidade contemporânea. Eu acho que sem a Marginal Pinheiros, todos esses setores de Berrini, Faria Lima, etc. e tal, eles caducam do ponto de vista da dinâmica dos fluxos, né? A mobilidade é uma das questões mais importantes hoje para a cidade, né? Olha, o Rio Pinheiros era a coisa mais linda que tinha. Aqui, o Rio Pinheiros, daqui a gente via uma casa, hoje dizem que é Morumbi, e a gente tratava de que era cidade jardim lá, não é? Então, daqui se via uma luzinha no meio da mata. Era uma Amazonas, o Morumbi. E o rio não era onde é hoje. Ele era 2 quarteirão para cá. E ele não tinha margem, ele era tortuoso, né? Tortuoso por todos os lugares. E aquelas árvores se debruçavam dentro do rio. Aqueles chorões, não é? Debruçavam-se, a gente via areia branca dentro do rio, aqueles cascalhos, né? Agora, aonde a Juscelino, era um córrego ali,
o córrego do Sapateiro, chamava o Córrego da Traição. Esse córrego desembocava no rio. Ele seguia a Clodomiro, atravessava ali na Tilha Inocente, mas o rio era mais para cá, antes, né? E fazia aquele trajeto, ia a juntar com outro que vinha da 9 de Julho, que era um mesmo riacho que... O Itaim era dividido por 2 córregos. Em 29, eu também tinha uns 9, 10 anos por aí, acho que é 9 ou 10 anos. Encheu até a Clodomiro. Foi por isso que retificaram o rio mais para lá. E era um mar de água, um mar de água. Falaram que abriram com portas da represa e sempre falavam que o Itaim ia desaparecer. Porque ia ser invadido pelas águas da represa. Porque você vê a Avenida Paulista é alta. E aqui era um charco, né? Sempre na minha infância eu ouvi falar isso. Ainda não tinha o aeroporto, ainda não tinha Santo Amaro. Levava-se um dia inteiro para ir em Santo Amaro, de carroça. Né? Não tinha condução, não tinha... Era tudo campos. Não tinha casa. Em 29 veio a luz. Só na Joaquim Floriano. Foi uma festa. Todos os moradores foram dar vivas para a luz. Nos anos 42, ainda era assim a João Cachoeira. A João Cachoeira aqui era o portão da casa da nossa casa. Aqui é onde é a Drogazil. Veja como era a João Cachoeira, que não se entrava para lá. De que revista é? Ah, Isto É. Isto É. Eu tinha 82 anos na época. Testemunha do século. Olha, bonito. Nem tinha reparado que era testemunha do século. Veja só. A beira do rio era toda assim. Do lado lá do rio, era mata como se fosse uma mata virgem, entende? Sendo que árvores frondosas que tinham do outro lado, nós meninos fizemos uma cabana, como uma cabana de Robinson Crusoe, a gente atravessava o rio, fazia acampamento, entendeu? A água do rio era cristalina, entende? Muito limpa. Como o rio se fez. A gente bebia essa água. Quando saía de barco aqui para cima, às vezes a gente tinha canequinha e bebia água do rio. Olha aqui. Aqui você vai ver, isso é 1932. Aqui. 1932. Aqui você tem o rio. A gente vinha descer a Rua Augusta, que passava aqui, e vinha para aqui e descia. Sendo que isso é tudo barro, aqui não tem nada calçado. Como cresceu rápido, né? Cresceu. Você tem que lembrar que São Paulo tinha 700 mil habitantes só. E o Rio já tinha 1.500.000. A grande enchente de 29. Foi terrível, muita gente perdeu muita coisa nessa enchente. Foi triste a enchente de 1929. Esse meu amigo Elmo Fonchis, a casa dele, tivemos que ir correndo lá para levantar o piano, que a mãe dele era professora de piano, e inundou a casa dele toda, que ficava num terreno perto do clube. Era uma casa rústica, pequena, e inundou tudo. Nós fomos para lá brincar, naquela maravilha, tudo inundado, brincar de barco, isso, aquilo, entendeu?
uma coisa que aconteceu, porque a Light abriu a represa e deixou a represa inteira esvaziar e inundou São Paulo. Olha, essa história da enchente de 29 é genial. Eu via os documentos. Não, é melhor contar direito. A hidroeletricidade era a tecnologia de ponta que se difundia pelo mundo no interior de trustes muito bem organizados. Então, um desses trustes que se formou e se registrou em Ontário, se formou, eu acho que em Londres, em Nova York, mas registrado em Ontário. A Light sempre aparece como empresa canadense e conseguiu, no Brasil, uma concessão para a montagem do sistema hidrelétrico, mas, a bem da verdade, a concessão não era para a montagem do sistema hidrelétrico. Quem ia montar o sistema hidrelétrico era a Light mesmo, mas ninguém sabia. Ela conseguiu uma concessão para implantar bondes elétricos. Esta concessão deu direitos a esta empresa estrangeira, que era uma grande empresa de serviço público, no mundo. Ela produzia sistemas energéticos na Espanha, na Guatemala, no Brasil e, se não me engano, também no México, ao mesmo tempo. Então, era uma organização empresarial do tipo trust, né? Reúne capitais no mundo, numa grande direção, e depois distribui dividendos. Era isso. Bom, tirando o fato de que choveu demais 2 ou 3 dias em São Paulo, e que no terceiro e quarto dia não chovia, mas a água subia, e por isso eu achei nos registros, a água subia, eu encontro a ação do judiciário com nome e tudo dos sujeitos que foram no campo e marcaram os limites da máxima enchente. Mas para isso tinha que saber o que era a várzea, que aliás estava no decreto. Precisava-se dizer no terreno até onde podia desapropriar e até onde não podia. E o próprio decreto de concessão, que é o de outubro, depois com emenda em novembro de 1928, ele diz que o limite da área de atuação para a desapropriação era o limite da máxima enchente. E aí eu sofria demais, porque que máxima enchente? Como é que alguém sabe, em 1900 e não sei o que lá, o que é máximo, o que é mínima? Até que neste desencontro de não conseguir saber como é que tinha sido marcado isso, eu inverti meu raciocínio e falei, não, o caminho através destas pontuações de pluviosidade e tal não está certo. Eles fizeram enchente, eu vou partir dessa premissa. Em outubro de 1928, eu encontrei um documento que era a concessão, ou seja, que permitia à companhia Light, que dirigia todo o processo, executar as obras em todo o curso do Pinheiros, as obras necessárias para a inversão do seu curso. E as obras consistiam em retificação do rio, montagem de barreiras. Essa inversão, portanto, com a construção de um canal, teria 25 quilômetros. Bem ao meio dos 25 quilômetros estaria a usina de Traição, com pás móveis destinadas a lançar a água dos 710 metros, que eram o nível do espelho d'água, juntando Tietê e Pinheiros, para 715. Bom, então começam os processos de desapropriação, e daí eu ter considerado que o departamento mais importante era o departamento de terras, porque as obras não podiam caminhar enquanto não se desenvolvesse, deslindassem as questões com a propriedade.
costumo dizer que a Light ganhou 2 vezes. A Light ganhou na venda de energia, e aí era uma polêmica com o preço das tarifas, mas ela capitalizou no processo de produção da cidade. E isto não é lucro, isso é formação de capital. Ou seja, é uma extração da riqueza da sociedade para, enfim, incorporar ao capital original dos investidores. Então, ela tem lucro na produção de energia e formação de capital no negócio com terra. Há um ano atrás, o Favela Atitude pensou em fazer alguma coisa para as pessoas de fora reconhecer o Jardim Panorama. E aí a gente ficou sabendo que o empreendimento da JHSF iam fazer